Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver um exemplo de aplicação da técnica de amostragem sistemática para constituir uma amostra no âmbito de um projeto de investigação. E esta técnica consiste em sistematicamente ir retirando um elemento da população. Retira-se de capa em capa elementos um sujeito. Mas começa-se no primeiro? Começa-se no segundo? Como é que se escolhe o tal primeiro ponto de partida? Por exemplo, de forma aleatória, dentro dos tais capa elementos, como se vai perceber com um exemplo concreto. Daí que, como é que se obtém o tal valor de capa? A tal regra para ir tirando um elemento de tantos em tantos? Dividindo o tamanho da população pela dimensão da amostra que nós pretendemos constituir. Por exemplo, se tivermos uma população de 1000 elementos e quisermos constituir uma amostra de 50 desses elementos, então o kappa obtém-se dividindo 1000 por 50, ou seja, 20. Portanto, vai-se tirar um elemento dessa população de 20 em 20. E agora a questão é, e como é que se sorteia o primeiro dentro dessa casa dos 20? Já vamos ver a seguir. Vendo então um exemplo de aplicação desta técnica de amostragem, temos aqui neste ficheiro Excel a moldura amostral, ou seja, a lista de todas as grávidas da população, numeradas de 0 a 999, são as tais 1000. Ou seja, esta técnica também obriga a conhecer a moldura amostral, o que nem sempre é possível, à semelhança da amostragem aleatória simples. E o que é que temos para cada uma das grávidas? Além do seu código de 0 a 999, o seu nome, o distrito de residência, o respectivo código, e o trimestre em que vai a sua gravidez, primeiro, segundo ou terceiro. Por comodidade, essa base de dados também está mapeada num fecheiro do SPSS para podermos prosseguir com o exemplo. E vamos começar por sortear o primeiro elemento, entre o 1 e o 20, para depois conseguir tirar uma grávida de 20 em 20 e obter então as tais 50 a partir da população de 1000. Neste caso, vamos sortear não de 1 a 20, mas de 0 a 19, porque a numeração começa no 0. E para sortear esse primeiro elemento, podemos, por exemplo, numerar esses papelinhos de 0 a 19, colocá-los dentro de um saco e retirar um desses papelinhos, e o que saísse seria o início da retirada dos 50 elementos. Mas vamos antes recorrer ao Excel para gerar números aleatórios. Já estamos no fecheiro novo do Excel e numa célula qualquer, pode ser esta, vamos ao assistente de funções e na categoria de todas surgem aqui as funções aleatório, nomeadamente a segunda que diz aleatório entre. Devolve um número aleatório de entre os números especificados, limite inferior e superior. E neste caso, o limite inferior vai ser o 0 e o limite superior vai ser o 19. E neste caso, saiu precisamente o número 19, mas se eu voltasse a fazer a fórmula, sairia outro qualquer, por exemplo, o 17, o 0 e assim sucessivamente. Mas vamos ficar então com o 19. Voltando então ao SPSS, onde está a população de grávidas, eu já posso começar a retirar. A primeira delas será a número 19, mais 20 a segunda será a número 39, mais 20 a número 59 e assim sucessivamente. Claro que poderia fazê-lo aqui manualmente, mas seria um bocado exaustivo estar a fazer 50 retiradas desta forma, pelo que eu vou ao menu Data, selecionar os casos que me interessam. E neste caso são os casos que satisfazem uma determinada condição. Condição essa que é o número de ordem da grávida ser igual a 19 ou o número de ordem ser igual, somando-lhe 20, a 39 e assim sucessivamente. Eu poderia até aproveitar para copiar e colar todos estes códigos, pelo menos mais 3 vezes, para ficar com 5. Portanto, 19, 39, aqui seria o 59, mais 20, o 79, mais 20, o 99. E com isto estariam as 5 primeiras grávidas dessa amostra que se pretende que seja de 50. Daí que o que eu tenho que fazer a seguir é continuar para as próximas 5, que serão em tudo idênticas a estas, ou seja, 99 mais 20 daria os 119, depois 139 e assim sucessivamente, ou seja, a terminação é sempre igual, 19, 39, 59, só que agora leva o 1 na casa das centenas, depois levará o 2
para fazer 219, 239 e assim sucessivamente, pelo que o que eu tenho a fazer é copiar este conjunto que aqui está, de 5, tenho que colar isto mais 9 vezes para conseguir mais 45, ou seja, um total de 50. No final, e após ter corrigido todos os valores, é claro que a 50ª grávida que será sorteada será a que tem o número de ordem 999. Vou continuar e mais uma vez quero que o resultado me apague todos os casos não selecionados. Então, em vez de ficar com os 1000, vou ficar apenas com 50. Ok, e cá está. Portanto, ficaram apenas 50. A base de dados termina na linha 50 com os números de ordem que tinham sido já colocados naquela caixa de filtragem. E agora só teria que gravar este fecheiro com outro nome para não perder a lista original da população. Poderá ser este nome, Amostra Sistemática de 50 Grávidas. E resta dizer que esta técnica da amostragem não deve ser utilizada se houver alguma propriedade cíclica presente na população. Por exemplo, imaginem que de 20 em 20 todas as grávidas eram primíparas, estavam a ter a sua primeira gravidez. Claro que isso faria com que a amostra não fosse representativa da população, mas isso seria altamente improvável. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Trata-se da segunda etapa da fase metodológica, que consiste em definir a população e a amostra, que é uma etapa que se destaca pela escolha da técnica de amostragem que o investigador vai utilizar para selecionar os sujeitos a partir da população. E das 5 técnicas mais utilizadas, neste vídeo deu-se um exemplo de aplicação da amostragem sistemática.